Olá! A partir de agora, a gente dá início à análise do nosso material 1.3 Partes e Procuradores Videoaula. Esse é um daqueles conteúdos de processo civil que são densos, cheios de detalhes, mas olha, absolutamente cruciais para quem quer garantir aqueles pontos decisivos na prova da OAB. A nossa ideia aqui é destrinchar essas regras com total clareza, de um jeito direto e sem complicação. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje vai funcionar como um mapa mental cognitivo. A gente vai passar rapidinho por 1. Capacidade e legitimidade. 2. Procuradores e sucessão. 3. Litisconsórcio em foco. 4. Intervenção de terceiros. E, para fechar com chave de ouro, a nossa revisão. Bom, começando pela seção 1, capacidade e legitimidade, que é literalmente a base do processo civil. Pensa bem, antes de qualquer briga jurídica ganhar vida nos tribunais, é preciso ter o direito legal de simplesmente estar lá, certo? Sem essa base, o processo não dá nem o primeiro passo. Então, o pulo do gato é entender o que é a capacidade processual. Ela é a aptidão genérica para ser sujeito de direitos e deveres dentro de um processo. Ou seja, é a capacidade de atuar ali ou de ter uma representação adequada. Mas presta atenção nesse detalhe prático. Alguém pode até ter a capacidade genérica de ser parte no papel, mas ainda assim não ter o direito específico de discutir um caso particular naquele momento. E é bem aí que entra uma diferença clássica, que a gente precisa ter muito clara. Legitimidade ordinária contra legitimação extraordinária. Na ordinária, você defende o seu próprio direito em seu próprio nome. É o arroz com feijão, o cenário mais comum. Já a extraordinária, que a galera do direito também chama de substituição processual, é quando a pessoa defende um direito alheio, mas atuando em nome próprio. O detalhe de ouro aqui? Isso só acontece quando a lei autoriza expressamente. Separar esses dois conceitos é a sua armadura contra aquelas pegadinhas de prova. E por falar em pegadinha, liga o alerta aí. Imagina esse estudo de caso prático, que costuma chover em prova e está direto na nossa jurisprudência base. A Emília tem legitimidade para ajuizar uma ação no nome dela e, ao mesmo tempo, em nome da filha dela, que ainda é o nascituro? E aí, o que você acha? A resposta dos tribunais é um baita de um sim. Olha que genial. A Emília reúne em uma figura só as duas situações. Ela atua como legitimada ordinária, quando pede o direito dela mesma, e simultaneamente como legitimada extraordinária, exercendo a representação processual para defender o direito da filha, que ainda vai nascer. Ela está em juízo defendendo o interesse alheio, mas usando o próprio nome. É o exemplo perfeito da regra que a gente acabou de ver. E o que rola quando falta essa tal capacidade processual na vida real, lá no fórum? O juiz segue um passo a passo bem rígido ao notar o erro. Primeiro, ele suspende o processo na hora e dá um prazo para a pessoa consertar a falha. Se o problema não for resolvido nesse tempo, as consequências são pesadíssimas. Dependendo de quem errou e da fase do processo, a ação pode ser extinta sem resolução do mérito, ou pior, um réu pode ser considerado revel e arcar com todo o prejuízo que vem disso. Beleza? Avançando para a seção 2, Procuradores e Sucessão. Vamos falar de representação em mudanças. A regra geral é óbvia. Mesmo tendo capacidade e legitimidade, na prática, a parte precisa de um advogado para falar por ela no tribunal. Mas, como a gente sabe, o direito é feito de exceções, né? A lei permite atuar sem mandato em casos super específicos, quando a pessoa atua em causa própria, quando o objetivo é exclusivamente evitar a perda de um direito, seja por preclusão, decadência ou prescrição, e para praticar atos urgentes. Sério, guarda essas 3 exceções de limítrofes na memória, porque elas despencam em prova. Agora, o ponto de virada aqui é a assimetria brutal nos prazos quando essa representação é quebrada. Olha só, se a parte decide demitir o advogado, ou seja, revogar o mandato, ela tem exatos 15 dias para arrumar um novo. Se não arrumar, o processo é extinto sem resolução de mérito. Mas se é o advogado quem pula fora, quem renuncia, a história muda. Ele é obrigado a notificar o cliente e continuar atuando por 10 dias para garantir que a pessoa não sofra um prejuízo surpresa. Ah, e um alerta vital. Se a parte ou o procurador falecer, entra a sucessão processual. O processo suspende até que os herdeiros ou um novo representante assumam o controle. O processo nunca anda no escuro. Entrando agora na seção 3, Litisconsórcio em foco, que nada mais é que a pluralidade de partes. Litisconsórcio é um nome chique para dizer que tem uma galera atuando junta do mesmo lado do processo. E a grande sacada é que a natureza da decisão do juiz já divide tudo logo de cara. No litisconsórcio simples, o juiz pode perfeitamente dar sentenças diferentes para cada um do grupo. Já no litisconsórcio unitário, a regra é de ferro. A decisão tem que ser exatamente a mesma para todo mundo. A própria natureza indivisível da briga não deixa o juiz fatiar decisão.
A outra divisão que a gente tem que dominar é sobre quando juntar todo mundo é uma escolha e quando é uma obrigação. No litisconsórcio facultativo, a galera se junta porque quer. Pode ser por uma comunhão de direitos, conexão pelo pedido ou só afinidade mesmo. Por outro lado, o litisconsórcio necessário, como o nome grita, é obrigatório, não tem choro. Ele é imposto pela lei ou pela natureza inevitável da relação jurídica que está sendo discutida. E lá vem mais uma pegadinha clássica. As bancas amam testar se você consegue cruzar essas duas classificações ao mesmo tempo. Imagina a seguinte situação. Qual é o tipo exato de litisconsórcio entre a Bárbara e o Ricardo, num processo onde o juiz é obrigado a dar a mesma decisão para os dois? A resposta que salva o ponto na prova é: esse litisconsórcio é unitário e também necessário. Acompanhe o raciocínio. Se a decisão tem que ser igual para ambos, ele é unitário, por definição. E pela própria natureza da briga, que exige que os dois estejam lá para a sentença valer, ele deixa de ser uma escolha e vira uma obrigação. Logo, é necessário. Peguei essa dupla classificação, é um divisor de águas. Seção 4 na tela, intervenção de terceiros. O que acontece quando gente de fora entra no processo? Saindo das partes originais, a gente pisa no terreno das pessoas que caem de paraquedas num processo que já está rolando. Aqui, a gente precisa traçar uma linha bem grossa. De um lado, temos a assistência. É aquele terceiro que entra como um ajudante, um parceiro de trincheira, tentando garantir que um dos lados vença. Do outro, o clima já é diferente com a denunciação da lide. A ideia aqui é arrastar um terceiro para a briga, para ele pagar a conta no final, usando o famoso direito de regresso. O exemplo mais batido e mais certeiro é denunciar a seguradora num processo de batida de carro. E, por fim, o chamamento ao processo. Isso aqui serve para chamar os codevedores solidários para dividir a bronca. A grande vantagem prática é que, se o réu pagar a dívida sozinho, a sentença já vira automaticamente um título executivo pronto contra os outros devedores. Então ele não perde tempo, pagou a conta de todo mundo, já pode virar para a galera e cobrar a fatia de cada um de forma super rápida. E chegamos na seção 5, a nossa revisão em formato de mapa mental falado. Prepara para anotar. O ritmo agora é aquele tiro curto para gravar de vez. Ponto 1. Partes. Capacidade é a aptidão genérica para estar no processo. Legitimidade é a pertinência para o seu caso específico. A regrinha básica. Ordinária é lutar pelo seu direito no seu nome. Extraordinária é lutar pelo direito do outro, mas no seu nome e sempre com autorização da lei. Ponto 2. Procuradores. Foca nos prazos opostos. A parte revogou o advogado, tem exatos 15 dias para arrumar outro. O advogado renunciou, ele fica 10 dias trabalhando para não deixar o cliente na mão. E claro, morreu alguém, rola sucessão processual e o processo pausa. Ponto 3. Litisconsórcio. Guarda pelo contraste. O simples aceita decisões diferentes. O unitário exige decisão igual para todo mundo. O facultativo é quem quer participar. O necessário é obrigado por lei, não tem escolha. Ponto 4, para fechar o mapa. Intervenção de terceiros. Usa uma âncora para cada um. Assistência, lembra do parceiro ajudante. Denunciação da lide, lembra do direito de regresso e da seguradora pagado a conta. Chamamento a processo, traz os codevedores para rachar o boleto. Simples assim. E para amarrar de vez todo esse nosso material, eu deixo uma reflexão provocativa. Se a capacidade processual funciona como aquele carro robusto que permite a sua entrada no sistema judiciário, e a legitimidade é a chave de ignição exclusiva que liga ao motor daquela ação específica, qual porta a próxima questão da prova vai tentar trancar para barrar quem está desavisado? A boa notícia é que, com essa base conceitual que a gente acabou de solidificar, não tem fechadura intelectual que fique trancada. Dominem esse conteúdo e vamos em frente, sempre desbravando o processo civil da melhor forma. Até a próxima!